Como é que o conhecimento técnico chega lá no campo, na mão de quem produz? Essa pergunta simples, na verdade, nos leva para uma viagem incrível pela história da extensão rural aqui no Brasil. A gente vai mergulhar em como o modelo de apoio ao agricultor mudou e mudou muito, de uma abordagem que vinha de cima para baixo para algo que se parece muito mais com um diálogo, uma parceria. Bom, para começar, o que é exatamente extensão rural? Pensa nela como um processo de educação que não para. A missão principal não é só levar a tecnologia, sabe? É, na verdade, capacitar quem produz a analisar e resolver os próprios problemas usando da melhor forma os recursos que já existem ali, na propriedade. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte: a gente vai passar por 3 grandes fases históricas da extensão rural. Depois vamos fazer um resumão para juntar tudo e, por fim, falar um pouco dos desafios que existem até hoje. Vamos começar pela primeira fase. A nossa história começa lá em meados do século XX. Era uma época de muito otimismo, sabe? Mas com uma abordagem de ensino que hoje em dia a gente acharia bem rígida, para não dizer outra coisa. Olhando aqui na nossa linha do tempo, a gente vai focar agora nesse primeiro período, de 1948 até o comecinho dos anos 60. Essa era é conhecida como a do humanismo assistencialista. Olha, os objetivos eram super claros e, sem dúvida nenhuma, cheios de boa intenção. Produzir mais, viver melhor, ganhar mais dinheiro e otimizar o trabalho duro no campo. A ideia era levar o progresso de fato. Só que o ponto-chave aqui é como isso era feito. A abordagem era paternalista, uma verdadeira via de mão única. Os técnicos chegavam com um pacote de soluções prontos, sabe? Eles induziam as mudanças sem conversar de verdade, sem construir o conhecimento junto com quem mais entendia da terra, o próprio agricultor. E aí é que está a grande consequência disso. Esse método ensinava a pessoa a executar uma tarefa, mas não a pensar de forma crítica. O agricultor aprendia a seguir um roteiro que vinha de fora, mas não era nem um pouco estimulado a criar as próprias soluções para os seus desafios do dia a dia. Agora, a gente avança para uma era de transformação radical. E essa mudança foi impulsionada por uma força global que simplesmente redesenhou a agricultura brasileira, a famosa Revolução Verde. De volta à nossa linha do tempo, a gente entra na era do difusionismo modernizador, que vai de 1964 até meados dos anos 80. Esse é o momento em que o modelo da Revolução Verde chega com tudo no Brasil e muda completamente as regras do jogo. O foco agora é difundir em massa um pacote tecnológico. E o que tinha nesse pacote? Bom, tinha crédito agrícola com juro baixo, maquinário pesado e um uso super intenso de insumos industriais. A meta era modernizar e integrar o produtor à economia de mercado, transformando ele, na prática, num consumidor de tecnologia. E para a gente ter uma ideia da escala dessa mudança, imagina só, lá nos anos 60, os serviços de extensão rural chegavam em apenas 10% dos municípios do Brasil. Só isso. Pois bem, ao final dessa fase, nos anos 80, esse número dá um salto para quase 78%. É uma expansão simplesmente gigantesca. Esse gráfico aqui mostra bem o tamanho do salto. A criação da Embrater, que era a empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural, foi o grande motor dessa massificação toda, levando o serviço para praticamente todo o território nacional. Só que essa modernização toda veio com um custo social e cultural altíssimo. Aquele conhecimento empírico, a sabedoria do campo que é passada de geração em geração, foi simplesmente desvalorizada, vista como algo atrasado, perto da nova ciência agrícola que vinha junto com um pacote tecnológico. Pois é, essa desvalorização do saber local, junto com os impactos sociais e ambientais do modelo anterior, acabou gerando uma nova e muito necessária revolução na forma de se fazer extensão rural. E assim a gente chega na fase final da nossa linha do tempo, de 1985 até hoje, uma fase marcada pelo chamado humanismo crítico. É uma resposta direta e consciente aos problemas criados pelo difusionismo. E a mudança fundamental está toda aqui, olha só. Aquele modelo vertical, de cima para baixo, dá lugar a uma interação horizontal, de sujeito para sujeito. O técnico e o agricultor passam a ser parceiros na construção do conhecimento. Ninguém está acima de ninguém. O foco muda completamente para princípios participativos, a cultura local e aquele conhecimento empírico que antes tinha sido jogado de lado, agora são vistos como peças fundamentais. A ideia não é mais impor uma solução, mas sim construir essa solução em conjunto. E o público-alvo também se transforma.
A atenção se volta para os agricultores familiares, para os assentados da reforma agrária e para as comunidades tradicionais, ou seja, justamente os grupos que foram mais deixados de lado pelo modelo anterior, que privilegiava a grande produção. Bom, a gente passou pelas 3 fases que moldaram a extensão rural no Brasil. Agora, vamos juntar todas essas peças para a gente ter um quadro completo dessa evolução incrível. Essa tabela aqui resume a jornada de um jeito perfeito, né? A metodologia foi da instrução vertical para o diálogo. O papel do produtor evoluiu de um receptor passivo para um participante ativo. E a fonte do conhecimento, que antes era só o técnico, agora é compartilhada, unindo a ciência com a sabedoria da terra. Faz todo sentido. E essa história toda nos traz diretamente para os dias de hoje, onde a extensão rural continua evoluindo e, claro, enfrentando desafios novos e bem complexos. Hoje, o grande desafio é conseguir implementar e fortalecer esses modelos participativos e sustentáveis, como a agroecologia, por exemplo, num cenário de forte pressão política e econômica que ainda favorece e muito o agronegócio em larga escala, um modelo que está bem mais perto daquela antiga fase difusionista. E isso tudo deixa a gente com uma questão fundamental para o futuro, né? Como é que a gente pode criar um modelo de agricultura que equilibre a inovação tecnológica mais avançada com a riqueza insubstituível do conhecimento tradicional? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro não só da nossa comida, mas do nosso planeta.